No Planalto Central da Etiópia, erguem-se 11 igrejas, cada uma esculpida em um único bloco gigantesco de pedra. Após 2000 anos, a antiga Bíblia etíope foi finalmente digitalizada por inteligência artificial, revelando palavras ocultas seladas no tempo. O que ela revelou sobre o que Jesus disse após a sua ressurreição deixou os historiadores sem palavras. A descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre a fé e a mensagem que ele deixou. Junte-se a nós enquanto revelamos o que a digitalização descobriu as palavras ocultas de Jesus, encontradas na antiga Bíblia etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope possui uma coleção muito antiga e extensa de textos bíblicos. Essa coleção, conhecida como Bíblia Etíope, inclui textos antigos que não são encontrados nas versões ocidentais ou romanas da Bíblia. Esses escritos contêm novos ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição, que não foram incluídos nas narrativas bíblicas tradicionais. Monges etíopes dedicaram muitos anos a proteger esses livros especiais. Eles transcreveram meticulosamente cada linha para garantir que nenhuma palavra se perdesse. Para eles, esses escritos eram mais do que simples histórias. Eram as palavras reais de Jesus e valiosas demais para serem esquecidas. Graças à sua dedicação, esses livros secretos resistiram a guerras, invasões e incontáveis anos de mudanças. Em escritos antigos, disse que Jesus continuou a falar mesmo depois de ressuscitar. Ele compartilhou conhecimento secreto, deu conselhos e preparou seus seguidores para o que estava por vir. Um desses escritos é chamado de Livro da Aliança de grande importância. De acordo com as crenças etíopes, este livro contém as palavras de Jesus proferidas após sua ressurreição, mas antes de sua ascensão ao céu. Ele revela um lado diferente de Jesus, não apenas como um mestre ou profeta, mas como o Rei do céu e da terra, governando divinamente. No Livro da Aliança, Jesus instrui seus seguidores a espalhar o reino de Deus por todo o mundo. Ele enfatiza que isso deve ser feito sem recorrer à violência à força ou a armas. Em vez disso, destaca a importância de confiar no Espírito Santo para obter força. Jesus ensina que a luta final não é contra os outros, mas contra o próprio ser interior. Ele ressalta que a fé não se baseia em armas ou construções físicas, mas está enraizada no amor, na modéstia e na verdade. Ele adverte seus seguidores de que no futuro suas palavras podem ser distorcidas e mal utilizadas. As pessoas podem proclamar seu nome em voz alta, mas ignorar seus ensinamentos. Ele prevê que haverá momentos em que as pessoas gritarão seu nome em público, mas não o seguirão verdadeiramente em seus corações. Em vez de se concentrarem em bens materiais, devem lembrar-se de que o verdadeiro templo é alma. Esses antigos alertas ainda são aplicáveis à sociedade atual. A passagem também aborda os riscos de mentiras serem aceitas como verdade, famílias se dividirem e indivíduos perderem o contato com sua fé interior. Jesus fala sobre um período de trevas em que as pessoas terão dificuldade em ouvir sua verdadeira mensagem. Ele menciona que aqueles que perseveram no sofrimento por sua causa, não por meio de declarações verbais ou atos ostensivos, mas por meio de perseverança silenciosa, são verdadeiramente bem-aventurados. Essa afirmação destaca a força interior daqueles que enfrentam desafios, mas permanecem firmes em suas crenças. Transmite uma visão de Jesus amparando os indivíduos modestos e negligenciados, que em silêncio suportam o sofrimento enquanto se apegam à sua fé. A Didália, um valioso texto etíope, oferece conselhos sobre como os verdadeiros seguidores devem conduzir suas vidas. Enfatiza a importância da simplicidade, do jejum da oração e da humildade. O texto aconselha as pessoas a evitarem a ganância, a corrupção e a influência negativa de líderes desonestos. O texto também enfatiza a importância da honestidade na fé dos fiéis, priorizando a paz e a verdade em detrimento do poder e da riqueza. Esses escritos alertam sobre falsos líderes que podem parecer religiosos, mas prejudicam pessoas vulneráveis. Prevê que alguns líderes religiosos no futuro agirão com santidade,
mas se aproveitarão daqueles a quem deveriam ajudar. Jesus aconselha seus seguidores a se afastarem desse tipo de líder, enfatizando que a verdadeira santidade provém do cuidado, da honestidade e do serviço ao próximo. Os textos etíopes são impactantes porque transmitem uma mensagem relevante ao longo do tempo. Eles retratam um Jesus compassivo que valoriza a autenticidade e a compaixão acima de ações superficiais. Jesus ensina aos seus seguidores que a verdadeira adoração reside no coração, não em demonstrações externas. Esses escritos encorajam os fiéis a praticar o amor à humildade e a coragem mesmo em tempos difíceis. Monges etíopes preservam esses escritos não por fama ou controle, mas para preservar a verdade. Eles se viam como protetores de um valioso legado espiritual que poderia ser importante no futuro. Por muitos anos, eles salvaguardaram os ensinamentos de Jesus em segredo, transmitindo-os ao longo dos séculos em manuscritos. Hoje, pesquisadores e historiadores estão analisando escritos antigos que revelam uma versão primitiva do cristianismo ao mesmo tempo familiar e rica em significado. Esses textos lembram aos fiéis que a fé não se resume a olhar para o passado, mas também a aplicar os ensinamentos à vida presente. Os ensinamentos de Jesus nesses escritos etíopes refletem a mesma mensagem de amor, luz e busca da verdade interior que influenciou os primeiros cristãos. Se esses importantes escritos sobreviveram por 2000 anos, talvez seja porque sua mensagem ainda seja relevante. Eles mostram que a história de Jesus não terminou no túmulo vazio. Seus ensinamentos continuaram a ser ouvidos. Sua orientação continuou a ser seguida, e suas advertências continuaram a ser ouvidas ao longo da história. A Bíblia da Etiópia é considerada uma fonte misteriosa e importante dessa crença. Ela contém histórias, orações e lições que revelam um aspecto diferente de Jesus. Não apenas como um Salvador que ressuscitou, mas também como um mestre espiritual que continuou a guiar as pessoas rumo à luz e ao amor, mesmo após sua ressurreição. Seria possível descobrir antigas histórias que impactam crenças e verdades na Bíblia. Etíope, um dos textos sagrados mais antigos do mundo, os ensinamentos da Etiópia e o Espírito que jamais se foi. Por quase 2000 anos, cristãos de todo o mundo têm compartilhado a mesma mensagem. No entanto, nas antigas colinas da Etiópia, textos ancestrais retratam uma história singular de Cristo, cuja mensagem sempre foi ouvida. Esses escritos etíopes revelam ensinamentos que se acreditava estarem perdidos, falando sobre a fé em seu futuro. Descrevem uma voz que ressurgirá não de lugares proeminentes, como templos ou cidades, mas inesperadamente de desertos, montanhas e até mesmo de corações esquecidos. Nesses escritos, Jesus fala sobre um tempo em que sua mensagem será ouvida mais uma vez, não pelos ricos ou influentes, mas pelos indivíduos marginalizados. Ele disse que seus ensinamentos retornariam por meio dos humildes, dos desfavorecidos e até mesmo dos descendentes de escravos. Essa ideia desafia a visão tradicional da igreja. Indica que a verdade nem sempre se origina daqueles que detêm o poder, mas sim daqueles que enfrentam dificuldades, têm fé e vivem em paz. A forte herança cristã da Etiópia é a razão pela qual escritos únicos e poderosos foram preservados ali, enquanto desapareceram em outros lugares. O país adotou o cristianismo no século IV, muito antes de muitos outros países, mas permaneceu isolado de Roma por muitos anos. Esse isolamento levou ao desenvolvimento de uma forma singular de cristianismo na Etiópia, caracterizada por aspectos místicos espirituais e profundamente pessoais. O cristianismo etíope floresceram de forma independente, preservando histórias e ensinamentos que haviam sido esquecidos em outros lugares. Esses escritos contêm lições que vão além de orações e rituais. Jesus fala sobre anjos-demônios e o funcionamento interno da alma neles. Ele explica que a verdadeira oração envolve mais do que palavras, mas também todo o corpo e espírito. Segundo Jesus, a oração deve se refletir em nossos movimentos, respiração e momentos de silêncio. A alma deve ser como um templo, e o coração deve estar calmo o suficiente
para que as mensagens celestiais ressoem dentro dele. Nesses escritos, o silêncio é enfatizado como uma poderosa forma de expressão, quase como uma voz própria. Os antigos textos etíopes explicam por que certas mensagens não foram incluídas na Bíblia Ocidental. De acordo com esses textos, Roma as rejeitou por 3 razões principais. A primeira razão foi política. Os primeiros líderes da igreja queriam um único livro com uma mensagem unificada que pudessem controlar facilmente. Os novos escritos, com sua profundidade espiritual e liberdade, não se alinhavam a esse plano. A segunda razão foi a natureza mística dos pergaminhos etíopes. Esses pergaminhos contêm descrições de anjos mundos secretos e conflitos espirituais. Os teólogos ocidentais os consideraram misteriosos demais simbólicos e difíceis de entender ou manipular. Eles retratavam uma fé vibrante e imprevisível que deixava as autoridades inquietas. O terceiro motivo para as ações dos líderes foi o medo. Temiam que se pessoas comuns lessem esses ensinamentos, começariam a buscar a Deus por conta própria sem a orientação da igreja. Os ensinamentos de Jesus nesses textos enfatizam que todos podem se conectar com o divino dentro de si. Ele também explica que o céu não é um lugar distante, mas sim o interior da alma daqueles que o ouvem. Essa ideia era vista como perigosa para uma organização que se baseia na hierarquia. Alguns escritos afirmam que Jesus permaneceu na Terra por 40 dias após ressuscitar. Durante esse tempo, ele compartilhou conhecimento sagrado sobre o mundo invisível, chamado de pergaminhos celestiais. Jesus mencionou que anjos estão sempre ao nosso lado, guiando-nos silenciosamente, enquanto demônios tentam manipular nossos pensamentos. Ele explicou que nossos pensamentos podem nos levar à luz ou às trevas, dependendo do caminho que escolhemos trilhar. Contudo, ele também alertou seus seguidores sobre algo ruim que estava para acontecer. Ele mencionou que seus ensinamentos seriam alterados, sua reputação atualizada e até mesmo seu nome explorado para fins lucrativos. Ao observarmos com que frequência seu nome é usado para ganhar dinheiro, autoridade ou influência, essas advertências parecem se confirmar. É quase como se ele tivesse previsto o tempo em que a religião seria usada como ferramenta de dominação em vez de empatia, e a crença priorizaria as regulamentações em detrimento dos indivíduos. Contudo, mesmo com essas ressalvas, os textos etíopes não concluem com desespero, mas com otimismo. Eles narram um Cristo que assegurou que a verdade perdurará para sempre. Segundo os textos, seus ensinamentos são como uma semente oculta negligenciada, mas que existe perpetuamente sob a superfície pronta para brotar. Nesses escritos, Jesus se refere a si mesmo como a semente que floresce e a luz que dissipa a obscuridade. Ele declara seu retorno iminente não como líder de instituições, mas como a essência que reside no coração de cada buscador sincero. Esta interpretação de Cristo difere da tradicional, com a qual muitas pessoas estão familiarizadas. Em vez de ser retratado como uma figura distante e silenciosa, em vitrais ou dentro de catedrais suntuosas, este Cristo é apresentado como presente com aqueles que sofrem ouvindo as vozes dos marginalizados e compartilhando sua mensagem nos recônditos da sociedade. Ele não pertence a uma igreja específica, mas a todos que buscam a verdade. A antiga religião da Etiópia preservou esse conceito por gerações. Enquanto muitas pessoas ao redor do mundo podem ter esquecido o que foi dito por último, a Etiópia jamais o fez. Apesar de ter ficado isolada do resto do mundo por séculos, o país continuou a abraçar os ensinamentos essenciais da humildade e da iluminação, enfatizando a importância da fé em Deus, em vez da busca pelo domínio sobre os outros. E talvez seja aí que a mensagem autêntica de Cristo tenha estado o tempo todo. Não no caos do mundo, mas na quietude daqueles que creem. Em lugares onde as pessoas oram não por atenção, mas para se comunicar com o céu. Em corações humildes, onde a fé permanece forte, mesmo quando o mundo perde o interesse.
Se a Etiópia de fato preservou e protegeu os ensinamentos perdidos de Cristo, eles podem oferecer valiosas perspectivas sobre a vida, a morte e o futuro da humanidade. Essas palavras ancestrais nos encorajam a ir além das crenças convencionais e a ouvir atentamente a voz interior que nos guia. Acredita-se que essa voz originária dos desertos e montanhas falava aos perdidos e solitários e ainda sussurra àqueles que a escutam. Os ensinamentos secretos de Cristo. A antiga Bíblia etíope contém ensinamentos profundos desconhecidos para muitas pessoas ao redor do mundo. Esses textos sagrados abordam temas como vida, morte, criação e iluminação espiritual. Diferentemente de outros textos religiosos, eles exploram verdades mais profundas, que ressoam com a alma e expandem a mente. Monges etíopes preservaram esses escritos sagrados por séculos, acreditando que eles contêm os ensinamentos autênticos de Cristo. De acordo com esses textos, Jesus ensinou lições especiais a indivíduos escolhidos após sua ressurreição, lições essas que não foram incluídas nos evangelhos tradicionais. Esses ensinamentos eram destinados àqueles que estavam preparados para compreender o significado mais profundo da vida. Os monges acreditavam que esses ensinamentos secretos continham a mensagem completa de Jesus, que se concentrava no aspecto espiritual da alma, e não apenas nos milagres que ele realizava. Jesus ensina nesses textos antigos que a morte não é o fim definitivo. Ele compara o corpo a uma roupa que envelhece e desbota, mas a alma permanece. Quando o corpo morre, a alma retorna ao fogo e à luz de Deus, seu lar original. Inicialmente, os seguidores de Jesus se assustaram com essa ideia, mas ele os tranquilizou, dizendo para não temerem a morte. Em vez disso, aconselhou-os a se preocuparem com uma vida sem espírito. Ele se referia a isso como a morte ambulante, quando o coração bate, mas a alma está adormecida. Isso significa que uma pessoa pode parecer viva, mas sentir-se vazia por dentro. Segundo ele, muitas pessoas se desconectam de sua essência espiritual e tentam preencher o vazio com distrações, bens materiais e arrogância. Eles se esqueceram de que Deus reside em seus corações, não externamente. Ele enfatizou que cada pensamento e emoção carrega um significado espiritual, capaz tanto de elevar quanto de obscurecer a alma. De acordo com esses escritos, a verdadeira fé não se concentra em seguir regras rígidas ou realizar rituais intermináveis. Trata-se de despertar o espírito que existe dentro de cada pessoa. Esse despertar ajuda a pessoa a se conectar com a causa de toda a criação, que é vista como a luz divina de Deus. A Bíblia etíope enfatiza a importância dessa conexão interior, descrevendo-a como o caminho para a paz eterna e a senda para a verdade divina. Em outros textos antigos, menciona-se a existência de dois criadores e um mundo ilusório. Os textos explicam que nem tudo o que vemos provém da mesma causa genuína. Um criador fez a verdadeira luz conhecida como o Pai de todos, enquanto o outro criou as sombras. O ser orgulhoso criou um mundo que parecia atraente, mas era desprovido de alma. Ele desejava controlá-lo e se proclamar o único Deus, ignorando a luz mais brilhante acima dele. Devido a esse orgulho, o mundo é uma combinação de bem e mal, honestidade e engano. Jesus mencionou que entrou neste mundo enganoso não apenas para resgatar almas do pecado, mas também para despertá-las da ilusão das trevas. Seu propósito era mostrar-lhes que a verdadeira luz de Deus existe em tudo, mesmo nos lugares mais obscuros. De acordo com esses escritos, o objetivo de cada alma é descobrir essa centelha oculta e trazê-la de volta ao fogo eterno. Segundo as escrituras etíopes, Jesus fez uma profecia antes de ascender aos céus. Ele previu um futuro onde o amor desapareceria e a fé se tornaria superficial. As pessoas louvariam a Deus exteriormente, mas não sinceramente. A adoração se tornaria rotineira em vez de sincera. No entanto, Jesus também prometeu que seu verdadeiro espírito retornaria durante esse tempo. Ele não será encontrado em templos suntuosos ou com líderes importantes, mas nos corações pacíficos daqueles que são humildes e aflitos.
Seu espírito irá aonde a religião organizada não pode ir. Os arrogantes não o verão, mas os honestos e de coração puro o sentirão profundamente. Eles não o reconhecerão por meio de ensinamentos, mas por meio de uma força poderosa que purifica e ilumina o espírito. Esse fogo não destrói o mundo físico, mas sim a falsidade, a arrogância e a mentira. Ele simboliza um despertar, revelando a verdade à alma. Segundo Jesus, esse fogo importante voltará antes do fim do mundo, para despertar as pessoas. Muitos acreditam que essa profecia se refere ao nosso mundo atual repleto de ganância, caos e arrogância, mas que ainda anseia por algo genuíno e duradouro. A mensagem da Bíblia etíope é ainda mais impactante hoje em dia. Ela adverte contra a adoração ao dinheiro, à fama e ao poder como falsos deuses. Vamos aos templos para orar, mas ignoramos o templo espiritual em nossos corações. Apesar disso, algumas pessoas ainda se apegam aos verdadeiros ensinamentos de Cristo em silêncio. Elas não buscam fama ou reconhecimento. Em vez disso, vivem em paz seguindo o amor e a verdade. A Bíblia sugere que é por causa das orações e da paz de espírito que o mundo não é consumido pelas trevas. Esses ensinamentos enfatizam que o reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro de cada pessoa. A alma é vista como o verdadeiro templo de Deus. Demonstrar bondade, perdoar os outros e expressar amor ajuda a despertar a luz divina interior. Viver com amor e verdade permite que os indivíduos se tornem parte da chama celestial. A Bíblia da Etiópia apresenta uma perspectiva diferente sobre a fé que não se baseia no medo ou no controle. Em vez disso, enfatiza a liberdade de escolher seguir a luz interior. A mensagem é que, apesar da escuridão do mundo, a luz de Deus é eterna e sempre presente. Ela simplesmente aguarda que a relembremos. Os monges que protegeram essas palavras durante séculos acreditavam que não estavam apenas salvaguardando escritos antigos. Acreditavam que estavam preservando a mensagem real e poderosa de Cristo, uma mensagem sobre iluminação, amor e a essência eterna da alma. Se a Etiópia preservou os ensinamentos secretos de Jesus, poderia também possuir a narrativa de onde ele encontrou a tranquilidade em vez da dor na cruz. Essa questão permanece sem resposta, levando aqueles que buscam a verdade a aprofundarem-se ainda mais. A ideia principal é que a luz divina não desapareceu do mundo. Ela continua a existir no coração de cada pessoa, apenas à espera de ser redescoberta. Uma história diferente de Jesus. Cristãos ao redor do mundo se concentram na traição, no sofrimento e na crucificação de Jesus Cristo como eventos centrais em sua vida. Essa história de sacrifício, redenção e amor é transmitida através das gerações e é uma parte importante da fé cristã. Igrejas escrituras, pinturas e canções transmitem a mensagem de que Jesus morreu para salvar a humanidade. No entanto, na Etiópia, existe uma versão diferente dessa história, que apresenta uma perspectiva singular sobre o que aconteceu após os últimos dias de Jesus em Jerusalém. De acordo com antigos manuscritos etíopes, existe uma história diferente sobre Jesus, que sugere que ele não foi crucificado. Em vez disso, o relato descreve-o deixando Jerusalém discretamente, para continuar ensinando seus seguidores sobre paz, cura e convivência harmoniosa com o mundo. Conhecida como o Evangelho Etíope da Paz. Essa versão retrata Jesus como um mestre pacífico e sábio, em vez de um salvador sofredor crucificado. Nesses escritos antigos, Jesus se concentra em temas como amor, natureza e equilíbrio, em vez de vingança ou sofrimento. Ele incentiva a simplicidade, a honestidade, e enfatiza que a verdadeira liberdade vem de um coração puro da bondade e da busca pela paz. Sua mensagem é suave, porém impactante, destacando que viver uma vida virtuosa e autêntica é o verdadeiro caminho para alcançar a salvação. A Igreja Ortodoxa Etíope, Teahedo, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, mantém esses antigos costumes espirituais há muito tempo.
A base de sua fé remonta a Menelik, primeiro filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Em contraste com as igrejas de Roma e da Europa, que foram influenciadas por forças políticas e poderosas. A fé da Etiópia se desenvolveu por meio da dedicação, da oração, do jejum e de práticas espirituais, pessoais. Monges em antigos mosteiros, em cidades sagradas como Laibela e Aksum, guardavam pergaminhos especiais, escritos em ge'ez, uma antiga língua etíope. Os pergaminhos descreviam um Jesus que tinha uma forte ligação com a natureza. De acordo com os textos, ele se comunicava com os anjos do ar e da água, e instruía seus discípulos que purificar o corpo e o espírito, por meio do jejum da oração e do banho em rios, os aproximaria de Deus. Em seus ensinamentos, Jesus se refere à terra como mãe e ao sol como pai, considerando a natureza como um meio de se conectar com Deus. Ele vê tudo na natureza, como o vento, os rios, os animais e as estrelas, como parte do plano divino de Deus. Essa perspectiva retrata um mundo onde os seres humanos coexistem pacificamente com a natureza. Segundo antigos escritos da Etiópia, quando Jerusalém estava em tumulto, Jesus não se rendeu aos seus inimigos. Em vez disso, ele partiu para o deserto, como outros profetas antes dele. Muitos pensaram que ele havia sido preso e executado, pois partiu silenciosamente. Com o passar do tempo, histórias sobre sua crucificação e morte viajaram para terras distantes onde ele havia pregado. Estudiosos religiosos etíopes acreditam que as alterações feitas na história foram intencionais e influenciadas pelo Império Romano, que desejava ditar as crenças das pessoas. Durante o concílio de Nia, em 325 d.C., os líderes da igreja selecionaram quais escritos seriam incluídos na Bíblia. Especialistas etíopes acreditam que esse concílio promoveu uma forma de cristianismo que enfatizava o sofrimento à morte e o sacrifício. Segundo esses especialistas, apresentar Jesus como um salvador que morreu facilitava a manutenção do controle por parte dos líderes. Uma narrativa de sofrimento e obediência a ordens beneficiava os governantes mais do que uma de liberdade e libertação espiritual. Enquanto Roma pregava o pecado, o sangue e a salvação pela morte, a Etiópia, discretamente, disseminava uma mensagem de vida, paz e convivência harmoniosa. Na Bíblia etíope, Jesus é chamado de Yeshua, o curador, em vez de Cristo, o crucificado. Ele prega sobre a importância de curar corações, trazer paz entre as pessoas e cuidar da terra. Seus ensinamentos conduzem as pessoas à bondade, à pureza e à união, não ao medo ou à culpa. A ênfase está no crescimento interior e na harmonia com o mundo, em vez da punição. Muitos historiadores duvidam dessa história, porque não há registros romanos que a corroborem. No entanto, estudiosos etíopes apontam que sua tradição cristã existia antes da conversão de Roma ao cristianismo. A Etiópia se tornou cristã antes de o cristianismo se tornar a religião oficial do império. O idioma sagrado da Etiópia, o Gish, é uma das línguas mais antigas ainda usadas no culto cristão. Descobertas arqueológicas na Etiópia corroboram essas afirmações. Em sítios arqueológicos como Yeha e Aksum, estruturas como templos antigos, cruzes de pedra e artefatos sagrados indicam que o culto cristão na Etiópia evoluiu por um caminho próprio influenciado por suas crenças e costumes singulares. Alguns pesquisadores encontraram semelhanças entre o Evangelho etíope da paz e os ensinamentos de antigos grupos judaicos, como os essênios, que viviam em paz, praticavam a cura e evitavam a violência. Assim como os textos etíopes, os manuscritos do Mar Morto, mostram que os primeiros grupos espirituais valorizavam a pureza, a paz e a harmonia com a natureza. A representação de Jesus em manuscritos etíopes também o retrata como um mestre da paz, e não como um mártir sofredor. O Evangelho etíope da paz pode ser visto tanto como história verídica, quanto como uma crença espiritual. Ele incentiva as pessoas a refletirem profundamente sobre o que Jesus queria ensinar. Ele veio apenas para morrer pelos nossos pecados, ou seu objetivo era nos conduzir a uma vida de amor, simplicidade e paz com toda a criação de Deus.
Essa interpretação de Jesus apresenta uma perspectiva diferente da história tradicional transmitida por séculos. Ela se concentra na paz, em vez do sofrimento na vida, em vez da morte, e na graça, em vez da culpa. Embora alguns possam não considerá-lo um relato histórico, verídico, sua mensagem ressoa com uma beleza atemporal que destaca a importância de encontrar paz na fé, em vez de se apegar à dor. A Etiópia é conhecida como a Terra das Origens e é um lugar fascinante, com uma rica história de fé. Ao contrário de muitos outros países, a Etiópia nunca foi colonizada e sempre preservou suas tradições ancestrais. A Bíblia etíope mais antiga do que qualquer outra encontrada no mundo ocidental contém segredos misteriosos que intrigam as pessoas. Se este país tem uma visão diferente de Jesus, focando na vida, no amor e na união, pode haver uma razão especial para isso. A antiga religião da Etiópia levanta uma questão instigante para o mundo. E se a verdadeira mensagem de Jesus não fosse sobre a morte, mas sobre como viver? A Etiópia é uma terra ancestral de fé e história ininterrupta. Sua história é repleta de mistério, resiliência e fé inabalável. Diferentemente de muitos países africanos, a Etiópia jamais foi dominada por potências estrangeiras, o que lhe permitiu preservar sua cultura, costumes e crenças espirituais por séculos. A nação sempre foi singular, com raízes em algumas das civilizações mais antigas do mundo. Alguns etíopes acreditam ser descendentes de Cam, um dos filhos de Noé, uma conexão corroborada por antigos textos judaicos. Como resultado, a Etiópia é frequentemente vista como uma terra ligada aos tempos bíblicos, onde antigas tradições e história ainda se mantêm vivas em seu povo. A fé sempre desempenhou um papel fundamental na Etiópia. Mesmo antes de o cristianismo se popularizar na Europa, a Etiópia já havia aceitado o Deus cristão. A história demonstra que o cristianismo chegou à Etiópia no início do século IV, sem a ajuda de missionários estrangeiros ou pressão externa. O povo etíope encontrou sua fé por conta própria, e ela se tornou parte de sua identidade, muito antes de outros países tomarem conhecimento do cristianismo durante o século VI depois de Cristo. Um viajante chamado Cosmos Indicopleustas foi à Etiópia. Ele observou que o país já era bastante cristão naquela época. Ele também relatou como os líderes etíopes acolheram cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares. Essas histórias indicam que a Etiópia não era apenas um dos primeiros países cristãos, mas também um refúgio para os fiéis em busca de segurança e tranquilidade. Algumas tribos etíopes preservaram suas crenças cristãs por mais de 3.000 anos. A Etiópia está entre as nações cristãs mais antigas do mundo, sendo anterior até mesmo à Igreja Católica Romana. Ao longo das gerações, os etíopes mantiveram uma forte devoção, criando uma rica herança espiritual. Sua fé não é apenas uma prática religiosa, mas parte integrante de sua identidade cultural, evidente em sua história, música, arte e idioma. A Etiópia possui uma das Bíblias mais antigas e completas conhecidas até hoje. Ao contrário da versão King James, com 66 livros, a Bíblia Etíope contém 88 livros. Isso significa que ela inclui 22 textos antigos adicionais, como os livros de Enoque e Jubileus, que não são encontrados em muitas Bíblias modernas. Esses escritos únicos fazem da Bíblia Etíope um tesouro valioso que guarda histórias e ensinamentos que permaneceram ocultos de grande parte do mundo por muito tempo. A Bíblia Etíope foi escrita em uma língua antiga, chamada Ge'ez, que não é amplamente compreendida hoje em dia por muitas pessoas, devido ao declínio no uso dessa língua. Grande parte do mundo desconhece a sabedoria contida nesses textos antigos. No entanto, esses textos oferecem uma visão sobre as origens da fé, da espiritualidade e da história da humanidade. Na Etiópia, existem duas versões principais da Bíblia. A versão mais abrangente possui 81 livros, enquanto a versão mais restrita tem 72. O imperador Haile Selassie posteriormente declarou a versão mais restrita como a Bíblia oficial da Igreja Ortodoxa Etíope.
Ambas as versões ainda são muito importantes para os etíopes e influenciam suas crenças e vidas. A Etiópia tem uma longa história de independência. Foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo e preservou textos sagrados que demonstram as profundas raízes cristãs na África. Embora muitos considerem Roma ou Jerusalém como os berços do cristianismo, a Etiópia possui uma das versões mais antigas e completas da Bíblia.